Olá, família Connect, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira lição do nosso tema Quem eu sou em Deus, onde nós vamos ensinar às nossas crianças que em Deus elas são fortes e corajosas. Mas antes, vem comigo e nós vamos montar juntinhos todos os recursos necessários para a ministração dessa lição.
E agora, com o nosso material todo montado, nós vamos para a aplicação de cada um desses recursos. Mas antes, nós sempre mostramos para vocês a nossa segunda folha da nossa apostila, que é a nossa ordem de culto, onde nós deixamos para vocês uma sugestão de rotina. O objetivo da lição e o objetivo dessa lição é ensinar as crianças que ser forte e corajoso não significa nunca ter medo, mas sim confiar em Deus em meio aos desafios. A fé nos dá coragem, porque sabemos que Deus está sempre conosco. Nós deixamos aqui também para vocês a indicação de 3 louvores que vão falar a respeito do tema. O versículo de hoje, que está lá em Josué 1:9, que diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E deixamos também a base bíblica que nós vamos utilizar no decorrer dessa lição. Então, para começar, feito o acolhimento com muita alegria, nós vamos convidar as nossas crianças a falarmos o versículo tema e o tema deste mês. E o tema deste mês é quem eu sou em Deus. E o versículo está lá em 1 Pedro 2:9, a parte A, que diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. E para começar a nossa lição, nós vamos fazer a mesma dinâmica que fizemos nas lições anteriores e levar as crianças a descobrirem qual que é a palavra-chave de hoje. E nós vamos fazer no estilo mesmo, onde elas vão falar as letras até completar toda a palavra. Então, por exemplo, e a palavra de hoje, gente, é forte e corajoso. Então, você vai pedir às crianças, falem uma letra que tenha nessa palavra. E aí, por exemplo, se elas vão falar N, não, N não tem. Você vem aqui e preenche aqui, ó, letra N, não tem. A letra I, tem a letra I? Não tem. E aí, as crianças, elas vão ter que completar, né, falar todas as letras até completar a palavra forte e corajoso, para poder, que vai ser o que vai introduzir a nossa lição de hoje. Então, a criança, por exemplo, se faltar algumas letras, né, para ela completar e a criança falar, é forte e corajoso, você pode premiá-la, né, com um bombom ou um mimo. E o importante é que elas encontrem, né, saibam qual que é a palavra tema, que vai ser o tema que nós vamos trabalhar no decorrer de toda essa lição. E por falar em ser forte e corajoso, eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui já sentiu medo? Medo de ir ao médico, medo de ir ao dentista, medo do escuro, medo de tomar injeção. E me diz aqui, o que você faz quando você fica com medo? Sabe, crianças, o medo, ele faz parte da nossa vida, ele é uma emoção que faz parte da nossa vida. Mas quando nós confiamos em Deus, nós não precisamos deixar que o medo nos domine, porque Deus, ele nos dá força e coragem para enfrentarmos qualquer situação. Sabe por quê? Porque em Deus nós somos fortes e corajosos. Lá em Josué 1:9 tem uma mensagem poderosa para nós, que diz o seguinte: seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E hoje, criança, nós vamos aprender com a história de Josué e os espias a não olhar para o medo, mas confiar e olhar para a grandeza do nosso Deus. Ele nunca nos deixa sozinhos. Depois de saírem do Egito, o povo de Israel, o povo de Deus, caminhou por muitos anos rumo à terra prometida por Deus. E eles eram liderados por quem? Isso mesmo, por Moisés. E ali no deserto, eles viveram grandes aventuras. Um dia, quando o povo estava quase chegando na terra prometida, que eles já podiam ver de longe a terra prometida, Deus mandou Moisés escolher 12 homens, um de cada tribo, para irem espiar, olhar como que era a terra prometida por Deus. E entre esses homens estava Josué e Calebe. Agora eu te pergunto, o que vocês acham que eles foram ver naquela terra? Eles foram ver o que tinha naquela terra, se aquela terra era boa para plantar, o que dava para plantar lá, se aquela terra tinha cidades, se as cidades tinham muros muito altos, como era o povo que vivia naquele lugar, se era um povo forte, se era um povo fraco, para ver como que era a terra que Deus tinha prometido para eles. E Moisés ainda disse para que eles tivessem coragem e trouxessem frutos que tivessem plantados naquela terra.
Os espias viram coisas maravilhosas naquela terra, mas também coisas desafiadoras. A terra era boa para plantar, era uma terra fértil, produzia muitos frutos. Eles até pegaram naquela terra um cacho de uva tão grande, mas tão grande, que precisava de 2 homens para conseguir carregar aquele cacho de uva. Isso provava que a terra era boa, como o Senhor havia prometido. Depois de 40 dias espiando a terra, os espias voltaram para poder falar com Moisés e com Arão como que tinha sido aquela jornada. E 10 dos espias falaram o seguinte com Moisés e Arão. Eles ficaram com muito medo e falaram assim: aquela terra tem muitas cidades, tem cidades muito grandes, com muros muito altos, e o povo que mora naquela terra, a gente não vai conseguir vencer não. Aquele povo é muito forte, vocês sabiam que lá tem até gigantes? Mas Josué e Caleb, eles não tiveram medo. Olha o que Caleb disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Por mais desafiador que parecia aquela situação, eles confiaram em Deus. Mas infelizmente, o povo acreditou, vocês sabem quem? Isso mesmo, nos 10 espias. O povo confiou naquilo que os 10 espias estavam falando e eles se encheram de medo e começaram a reclamar com Moisés. Mas Josué e Caleb, eles não desanimaram, eles continuaram confiantes e disseram o seguinte: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Sabe, crianças, eles confiaram que Deus era maior do que qualquer desafio. E eu te pergunto, você tem algum problema que você considera que seja muito grande? Esse problema, esse medo é maior do que Deus? Claro que não, né? Josué e Caleb colocaram a fé deles em ação e Deus fez deles fortes e corajosos. Depois que Moisés morreu, Deus encarregou Josué de liderar todo o povo até a terra que ele havia prometido. Vocês imaginam quanto medo Josué sentiu? Mas Deus disse a Josué o seguinte: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Com essa promessa, Josué enfrentou grandes batalhas e venceu, porque ele sabia que não estava sozinho. E sabe o que isso nos ensina? Que assim como aqueles espias, nós também podemos encontrar alguns gigantes na nossa vida. Esses gigantes podem ser algum problema na família, tristeza, brigas na escola, medo de começar algo novo, alguma enfermidade. Mas com Josué e Caleb nós aprendemos que quando nós confiamos em Deus, nós podemos vencer qualquer desafio. A nossa fé em Deus nos torna fortes e corajosos. Quando você pede ajuda a Deus e confia nele, você descobre que você não está sozinho, que ele está com você em cada desafio. E a vitória é certa, sabe por quê? Porque Deus está ao seu lado. Nós, crianças, nós não somos fortes por causa da nossa própria força, mas porque é o Senhor quem nos fortalece. E nós também não somos corajosos porque a gente não tem medo de nada, mas porque Deus nunca nos abandona. Ele é quem nos dá coragem para seguir em frente. E agora, crianças, eu quero te convidar a declarar comigo com fé que eu não estou sozinho. Deus está comigo em todo lugar. Em Deus eu sou forte e corajoso. Vamos falar de novo? Eu não estou sozinho. Deus está comigo em todo lugar. Em Deus eu sou forte e corajoso. E nesse momento eu quero te convidar, vamos orar, entregando as nossas vidas ao Senhor e dizendo para Ele que nós somos corajosos, nós somos fortes, porque Ele nos dá coragem e Ele nos fortalece. Vamos orar? E assim eu ministraria essa linda lição ao coração das crianças, ensinando para elas que no Senhor nós somos fortes e corajosos. E após a ministração da história, nós vamos para a memorização do versículo que está lá em Josué 1:9, que diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E nós vamos fazer essa memorização com o quê? Com o que as crianças gostam muito, que são com gestos. Então vamos comigo, olha. Seja forte e corajoso, fazendo assim com os braços. Não fique desanimado, nem tenha medo, fazendo cara de assustado. Porque eu, o Senhor seu Deus, apontando para cima, estarei com você
em qualquer lugar para onde você for. Josué 1:9. Então vamos novamente? Seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué 1:9. E aí você pode fazer primeiro os meninos, depois as meninas, depois todos juntos. E aí você pode, por último, né, esconder o versículo e ver se eles realmente memorizaram. Mas o mais importante é que eles entendam, né, que o Senhor está sempre com eles, que eles são fortes e corajosos pela força e a coragem que eles recebem do Senhor. E assim eu tenho certeza que eles vão gravar esse versículo não só em suas mentes, mas essa verdade também em seu coração. E feita a memorização do versículo, nós vamos para as atividades. E dessa vez nós preparamos para vocês 3 modelos de atividade. O primeiro modelo é um recurso de escudo, onde vocês vão pedir às crianças para pintar e vocês vão ajudá-las a dobrar. E no recurso diz: em Deus eu sou, e quando você abre, forte e corajoso. E aqui nós deixamos também o versículo que nós trabalhamos na lição. A segunda atividade que nós deixamos para vocês foi uma atividade onde vocês vão fazer uma colagem com as crianças. E aí, vocês vão pedir às crianças que pintem o desenho e aí vocês vão providenciar bolinhas de papel, né? O papel roxo picado, onde as crianças vão fazer a bolinha e pregar aqui na uva. Então, elas vão fazer, em cada uvinha dessa, eles vão fazer uma bolinha de papel e pregar, e assim elas vão completar todo o cacho. Ah, Débora, vou utilizar somente uma das atividades. Vocês podem utilizar uma das atividades e a outra vocês podem também mandar para casa. Lembrando, pessoal, que essa atividade aqui, nós ensinamos no início do vídeo como que vocês vão fazer para montá-la. E para as crianças maiores, nós vamos fazer uma atividade de classificar, chamada De Que Lado Você Está Olhando. E aí você vai mostrar esse cartaz para as crianças e vai falar o seguinte, que na história que nós vimos hoje, dos 12 espias, 10 espias olharam para quê? Para os desafios. Mas somente Josué e Caleb olharam para Deus. E aí vocês vão perguntar para elas de que lado você está olhando. E aqui nós temos uma bolsinha dos espias com algumas situações. E aí a criança ela vai vir uma a uma, ela vai retirar uma situação e aí ela vai precisar classificar se com essa situação eu estou olhando para os desafios ou se eu estou olhando para Deus. Por exemplo, essa aqui está escrito, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando eu digo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando eu falo a palavra, eu estou olhando para os desafios ou para Deus? Ah, isso mesmo, eu estou olhando para Deus. Então eu vou colocar aqui no bolsinho do binóculo, olhando para Deus. Aqui tem o outro, ó. Com Deus ao nosso lado, venceremos. Salmo 60:12. Quando eu recito a palavra de Deus, eu estou olhando para Deus, isso mesmo. E aí ela vai colocar aqui no binóculo, né, no bolsinho, que está a palavra Deus. Então, eu vou pegar mais uma. Ó, aqui está escrito Salmo 55:22. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Quando eu entrego os meus problemas ao Senhor, eu estou olhando para os desafios ou estou olhando para Deus? Ah, eu estou olhando para Deus. Por quê? Porque eu estou confiando nas promessas de Deus para nós, que foi o que Josué e Caleb fizeram. Aí a criança pega mais uma. Tristeza. Quando eu olho para a tristeza, eu estou olhando para os desafios ou estou olhando para Deus? Ah, eu estou olhando para os desafios, porque eu estou vendo somente a circunstância, somente aquela situação. Mas eu sei que Jesus é a minha alegria, que a minha alegria eu encontro no Senhor. Então, quando eu estou olhando para a tristeza, eu estou olhando somente para os desafios. Outra, você desanimou e quis desistir. Ai, às vezes isso acontece com a gente, não é mesmo? A gente fica desanimado e parece que a gente quer desistir. Mas quando a gente toma essa atitude, a gente está olhando para o desafio, né, para o problema, ou a gente está olhando para as promessas de Deus? A gente está olhando somente para os desafios. E assim vocês vão fazendo criança por criança até terminar todas as fichas aqui da bolsinha dos espias. E após classificar todas as fichas, você vai perguntar para as crianças: o que acontece quando nós olhamos somente para os desafios? É triste, né? Quando a gente olha somente para os desafios, a gente fica desanimado, a gente fica triste, a gente fica com medo. E o que acontece quando nós escolhemos olhar para Deus e suas promessas? Nós temos confiança que Ele vai resolver os nossos problemas. Então, quando nós olhamos para Deus e confiamos nele, nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos corajosos. E ao final, você pode finalizar dizendo o seguinte: os desafios, eles podem parecer grandes e nos trazer medo, mas nada é maior
maior que o nosso Deus. Ele pode nos ajudar em todas as circunstâncias e promete estar sempre conosco. E aí você pode perguntar para as crianças, e você? Você vai escolher olhar para que lado? De que lado você vai olhar? Você prefere olhar para os desafios ou você vai escolher olhar e confiar nas promessas do Senhor para você? E para reforçar aquilo que a gente ministrou e as atividades que a gente colocou, nós preparamos uma lembrancinha significativa para você entregar para as crianças, que é um escudo para lembrá-las sempre de serem fortes e corajosas, que está escrito justamente isso, seja forte e corajoso, e a referência do nosso versículo de hoje. Então vocês podem montar essas lembrancinhas e entregar para as crianças juntamente com o card bíblico para elas levarem para casa e colarem no álbum de versículos que está disponível para vocês na pasta Álbum de Versículos 2025. E mais uma vez nós pedimos ao Senhor que abençoe a sua vida, que você seja canal de bênçãos na vida de cada criança e também que o Senhor abençoe o seu ministério.